Algumas coisas na vida se repetem infinitamente, como os boletos que não param de chegar mês a mês. Pensando em coisas que se repetem, se liga nessa animação em looping que a gente vai fazer usando o cinema 4D. Looping é essa coisa que fica infinito. Eu poderia ficar assistindo essa animação para sempre, mas é melhor o tutorial começar logo, né? Vamos nessa. Cinema 4D abertíssimo e vamos começar a criar os objetos. Aqui você vai clicar e segurar no cubo azul e aí você vem nessa opção aqui ó, de Cylinder. Aqui, qual que é a ideia? Quando você tem um ambiente 3D, essa seta azul aponta sempre pro fundo. Então vamos ter em mente que o lado inverso é a frente, certo? Aqui é a frente do objeto. Então seleciona o seu cilindro, vem aqui em Attributes, aqui você tem a opção de Object, onde eu vou mudar aqui ó, o Height, que é a altura do cilindro, para 15. É só digitar 15 e pressionar Enter. Não tem segredo algum. Aqui em Rotation Segments, eu vou colocar 64. E nessa opção da direção, deixa eu só explicar isso, né? O Rotation Segments é a quantidade de giros ali, ó, de linhas, né? Que você vai ter ao contorno dele, na circunferência toda. Então eu vou colocar 64, que ele fica bem suave. O Orientation, eu queria que ele ficasse meio que para frente. Então a gente pode colocar essa opção aqui de mais Z. Olha só, agora sim, essa é a frente do nosso objeto. Aqui eu tenho a opção também de Caps, onde eu gosto de vir aqui no Fillet e colocar esse radius em 1, tá vendo? Ó? Aí ele deixa essa quina um pouquinho mais curvadinha. Mas para que serve isso, professor? Então não serve para nada específico, é só questão de design, né? Porque assim, ó, fica meio estranho, né? Aqui fica um charminho. Eu pelo menos gosto. Continuando, eu vou duplicar esse cilindro. Ô professor, mas como é que duplica o cilindro? É só clicar nele e pressionar Ctrl C, Ctrl V. Pronto, copiou e colou. Mas eu só tô vendo um cilindro ainda. Então, é porque eles estão na mesma posição. Então, vem aqui ó, no Cylinder 1, vai de novo em Attributes, Object. E aqui ó, eu vou mudar esse Radius, que é a dimensão dele, né, para 1. Na verdade, eu tô falando besteira, para 1 não, para 10. Agora sim, ó. E aí eu vou me vir nessa opção de Height, que é o tamanho dele, o comprimento, para 40, ó. Então ficou o cilindrinho ali no meio dele. Vou duplicar de novo. Então, seleciono o cilindro agora, esse aqui do meinho mesmo, ó, Ctrl C, Ctrl V. E eu vou de novo. Só que dessa vez eu vou colocar o Radius em 3 e o Height em 100, olha só. Então é como se fossem 3 cilindros, né? Tem o maiorzão, tem o do meinho e o outro que fica ali na ponta. Só um detalhe importante, se você não sabe nada do que eu tô falando, pelo amor de Deus, clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como começar no cinema 4D. Falando tudo errado, no cinema 4D, porque lá tem as coisas mais básicas, como você vai perceber que aqui talvez não tenha, certo? Continuando, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esse último cilindro aqui da ponta, Ctrl C, Ctrl V de novo e de novo em Attributes, Object. Ô professor, mas tudo é essa opção aqui? Então, a maioria, né? Porque quando você quer mexer na estrutura, você tem que ir na opção de Attributes Object. Então eu vou mudar aqui o Radius para 7 e o Height para 80. E eu vou mudar esse Orientation aqui para mais X. Então aqui ó, ele vai ficar de lado, só que a gente não tá vendo porque a gente tem que movê-lo, então deixa ele selecionado e vem com a ferramenta de movimentação nessa seta azul ó, e joga um pouquinho para frente. Não tudo, porque eu quero que fique aparecendo essa pontinha aqui ainda. Ó. E olhando talvez um pouquinho mais de lado, vem com essa seta vermelha ó, e puxa um pouquinho mais para lado. Não passa o cilindro não, ó, mais ou menos isso. Ó. É como se esse cilindro tivesse encaixado nesse cilindro aqui. Isso aqui eu acho que você entendeu, né? Professor, já entendi já. Então beleza, vamos em frente. Continuando, esse cilindro aqui, a ideia dele, né, é ficar balançando para lá e para cá. Só que se eu vir com a ferramenta de rotação aqui e eu giro, ó, ele não gira a partir dessa parte, que é o meinho. Então a gente vai criar um objeto que vai auxiliar este processo. Ah, professor, isso é muito difícil. Não, não é nada difícil, é bem facinho, ó. Então vem aqui em cima, clica nesse botão, que é um nulo. Esse nulo vai servir para auxiliar o processo. Aqui no painel de Objects, eu vou arrastar esse último cilindro que a gente fez. Deixa eu só ver quem é, ó. Clica nele. Esse aqui é o cilindro 3. Professor, como é que você sabe que é o cilindro 3? É porque quando eu seleciono aqui, esse aqui fica amarelo, ó. Então pega o cilindro 3 e joga em cima do nulo, ó. Pronto, agora se eu selecionar o nulo e vir com a ferramenta de rotação aqui, ó, por exemplo, aqui nessa linha azul, ó, você vai ver que ele consegue já girar exatamente onde a gente quer, porque o nulo está bem no meio. Então, como o objeto fica preso no nulo, a partir do ponto onde o nulo está, é que ele vai girar. Agora é só animar essa paradinha aqui, ó. Vamos nessa. Aqui embaixo na timeline, você vai ver que a nossa timeline tem 3 segundos. Eu não vou deixar 3, porque eu acho que 3 é muito. Eu vou deixar 2. Então clica lá, ó, pressiona 2 e pressiona Enter. Pronto, a timeline tem 2 segundos de duração. Mas se eu quisesse mais? Ô, professor, e se eu quisesse menos? Não tem problema, você pode
pode aumentar o tamanho ou diminuir de acordo com o que você queira. Eu só vou no 2, porque eu acho que não é tão longo e a gente mantém um padrãozinho aí. Faz o seguinte, deixa o nulo selecionado. Vem aqui embaixo na aba de Attributes, coordenadas. Aqui você vai ver que a gente tem o RB, ó, que se você mudar o valor, é exatamente o quanto ele gira nesse eixo que a gente quer que ele gire. Então faz o seguinte, vem na timeline, arrasta aqui, ó, a sua agulha até o tempo 0, e aí você cria um keyframezinho bonitinho de RB. É só clicar aqui, ó, nesse losango. Isso eu vou fazer no tempo inicial e lá no fim da timeline, no tempo 60, ó. Então pressionei de novo um keyframe. Agora no tempo 30, bem aqui, eu vou mudar esse valor para 180. Isso vai fazer com que ele vá para o outro lado, ó. Tá vendo? Então colocou 180, bonitinho, e clica de novo neste losango. Professor, para que eu vou clicar exatamente neste losango aqui, ó? O losango memoriza o que você está fazendo. Então ele deixa naquele tempo específico, ó, naquela posição. Temos este pêndulo. Agora vamos concordar uma coisa aqui, que esse movimento está muito sem graça, né? Ele podia ser, sei lá, um pouco mais rápido na parte de baixo, para dar a impressão que ele está com mais velocidade, né? Quando ele chega nessas pontas. Professor, tem como fazer isso? Claro que tem, ó. Faz o seguinte, vai lá em cima em Window. Em Windows você tem essa opção aqui, ó, de Timeline F, não confunda com Timeline do Offset, tá? Timeline F-Curve, ó. Aí se você clicar aqui, deixa eu só colocar um pouco mais pro lado, pra gente entender o que acontece. Eu vou até aumentar um pouquinho mais esse painel, ó. Então o que acontece é o seguinte, aqui você tem um nulo, se você abrir as opções dele, você tem a opção de rotação, que é o que nós animamos. Vindo com o cursor do mouse do lado direito e pressionando H, a gente consegue visualizar as curvas que a gente tem. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, eu vou selecionar esse quadradinho aqui do meio, vou pegar qualquer um dos triangulinhos, pode ser o da esquerda, ó, arrasta para baixo e para a direita, ó, até ele não conseguir passar mais. Se você quiser, você pode também aumentar ou diminuir essa área, ó, segurando a tecla Alt e usando o botão da direita, e com o botão do Alt, né, com o botão do meio, você pode mover. Eu sei que essa explicação ficou meio maluca, então se você não sabe nada sobre animar, sobre esse gráfico, eu já fiz um tutorial sobre isso, pelo amor de Deus! Clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como animar no cinema 4D, porque lá tem mais desses detalhes que eu não vou ficar falando aqui, pra gente não ficar perdendo tempo, certo? Certo, professor! Então vamos embora. Aí, ó, uma vez que você girou nesse sentido, eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar a tecla Shift, ó, e vou mover essa setinha um pouquinho mais para baixo. Setinha não, essa bolinha, né? Ó. Segura o Shift e move para baixo. E essa aqui de baixo, ó, segura o Shift e move para ficar mais curvado. Olha só o que acontece aqui nesse tempo, ó. Tá vendo que parece que ele vem com mais força, ó? Tuf! Mesma coisa a gente vai fazer nas outras pontas. Então clica nesse quadradinho aqui da esquerda, ó, move ele para baixo e para a esquerda, mas não puxa muito não, tá? Deixa mais pertinho assim, ó. E o da direita, você vai vir aqui, ó, e mover jogando para cá e talvez subir um pouco mais. É como se fosse uma curva inversa, né? Esse sentido que você tem aqui, você vai ter ele no sentido inverso aqui. Então a ideia é simular mais ou menos o mesmo tipo de curvatura. Olha só o que acontece, ó. Vai lá com força, depois de novo, ó. Parece que ele tá vindo, né? Puxa, dá uma batida em alguma coisa, dá uma batida em alguma coisa. Gostei, vou manter desta forma. Então o que eu vou fazer agora é criar a bolinha, que vai ficar balançando do pêndulo para lá e para cá. Então vem aqui, ó. Nossa, isso aqui era para ser uma seta. Meu Deus. Aqui, ó. Clique e segura. Vem nessa opção de Sphere e essa bolinha que nós temos. Essa bolinha tá um pouquinho grande, né? Então vem aqui com ela selecionada em Attributes, Object, e muda esse Radius para uns 15, para não ser uma bolinha tão grande assim também. E os segmentos, se você deixar elas isolada, né, ó, deixa a bolinha selecionada e clica aqui, segmentos é a quantidade de linhas que formam essa bolinha. Eu vou mudar ele aqui para uns 32, ó, para ela ficar bem curvadinha. Pronto, é só para você entender o que é que está acontecendo. Clica nesse botão de novo, para a gente conseguir enxergar todos os botões. Agora, eu poderia, né, eu não vou mentir para você, eu poderia pegar essa bolinha, animar ali bonitinho da esquerda para a direita, mas existe uma outra coisa que vai facilitar esse processo. Então faz o seguinte, clica aqui, ó, e segura nesse quadrado e coloca a opção de Circle. Aqui, ó, se você for no painel de Attributes, Object, você tem Radius, onde a gente pode colocar um Radius de 70. A ideia é, se você estiver de frente aqui, ó, e no tempo 0 mais ou menos, é que essa linha fique mais ou menos no cantinho aqui do pêndulo. Então, quando você seleciona esse círculo, o Radius, ó, é a expansão dessa área. Então, com 70, eu acho que tá legal que ele fica bem ali na pontinha. Além disso, se o seu círculo não estiver alinhado aqui junto com o cilindro que a gente tem, você pode clicar na opção de Plane para esse XY. Os outros mudam a direção dele, ó. Mas no caso, a gente vai querer o XY, certo? Vamos comigo. Respira fundo, não desista. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou alinhar essa bolinha que a gente fez aqui, nessa esfera, nesse círculo. Então clica na bolinha aqui, ó, na esfera, com o botão da direita, Animation Tags, e coloca aqui, ó, Align to Spline. Arrasta esse círculo para essa opção aqui chamada Spline Path. Então clicou, arrastou, soltou. Olha só o que ele faz. Alinha a bolinha exatamente nesse círculo aí, ó. Olha só que maravilha. Se eu pegar o círculo agora e usar a ferramenta de movimentação, ó, eu posso colocar um pouquinho mais para frente, de forma que
olhando de cima, ó, a bolinha fique bem em cima do pêndulo. Não precisa ser perfeito. Ô, professor, o meu ficou pra cá. Ô, professor, o meu ficou mais pra frente, ó. Não tem problema, tá? É mais ou menos no meio. Não encana com isso não, se não der certo. Acabei de tomar um gole de água aqui para hidratar a garganta e derrubei metade da minha água na minha mesa. Vamos nessa. Aqui, ó, eu vou animar essa paradinha. Então faz o seguinte, seleciona esta tag, porque com ela selecionada, você tem essa opção aqui chamada, ó, Position, que é o quanto essa bolinha gira em torno desse eixo que é esse círculo que a gente fez. Então, bem parecido com antes, fica no tempo inicial aqui, ó, no tempo 0, e vem aqui nessa tag e já muda o valor dessa bolinha para ela ficar em cima do pêndulo. Então vem aqui no Position, ó, aumenta um pouquinho o valor para ficar mais ou menos aqui. Se você quiser, né, valores bem quebradinhos, não é valor tipo, como é que eu posso dizer, meu Deus do céu? Um valor inteiro, né? Você pode vir aqui e colocar, sei lá, 6,5, outras coisas, ou segurar a tecla Alt e mover aqui pro lado, ó. Em cima desse número mesmo, segura o Alt, ó, e move, até ele ficar bem em cima aqui, ó, desse cilindro que a gente fez. Pronto, lindo e maravilhoso. Então o que você faz agora? Fica no tempo 0 e cria um keyframe aqui, ó, da opção de... Deixa eu só voltar para minha tag, né? A opção de Position. Vai para o tempo final e cria de novo um keyframe, só clicando em Position. Vai no tempo 30. Ô, professor, mas por que esses tempos, cara? Por que sempre o tempo 0, 60 e 30? É porque eu estou tentando criar ali 3 keyframes e dividir em tempos iguais. Então, como a minha timeline tem 2 segundos corresponde a 60 frames. Então, a metade disso seria 30. Então, por isso que eu estou trabalhando sempre com 0, 30 e 60. E quando eu animo também, eu não gosto de começar a criar keyframes de um jeito bagunçado, assim, de qualquer jeito. Tem gente que faz isso, nada contra, não tenho nada contra, mas eu não gosto, eu prefiro coisas ali mais certinhas. Depois, se eu quiser, eu mudo as posições, porque assim eu tenho mais controle do que está acontecendo. Então, beleza, fui no tempo 30, eu vou mudar o tempo aqui da bolinha, talvez até olhando de frente, que fica mais fácil aqui, ó, a gente pode pegá-la e mudar a posição ali para ficar em cima do cilindro, ó. Aqui no meu tá 44%, 45%. Você pode deixar a mesma coisa se você quiser. Não esqueça de clicar aqui, ó, para criar um keyframezinho. Então olha só o que acontece. O pêndulo vai de um lado para o outro, ó, e ele vai bater na bolinha. Agora vamos concordar, né, que meu Deus do céu, essa movimentação da bolinha está horrível. Então eu vou animar isso aqui, eu vou, na verdade, mudar aquele gráfico, né? Vamos de novo, é Window, eu vou aqui na opção de Timeline, F-Curve, joga um pouquinho pro lado aqui pra gente ver o que acontece, ó. E aqui eu vou selecionar esse Align to Spline, porque é esse cara que a gente vai animar aqui a curva de velocidade. Então olha só, eu vou pegar o quadradinho da esquerda, vou jogar aqui, ó, essa setinha pra cima e pra esquerda, a da direita o contrário, ó, pra direita e pra cima. Agora esse aqui do meio, ó, segura a tecla Shift e move aqui, ó, um pouquinho para baixo, mais ou menos desse jeito, ó, sem encostar tudo, ó, um pouquinho para a esquerda e para baixo, tipo isso, olha só. Então você tem a bolinha, ó, tá vendo que ela dá um toquezinho mais brusco quando você tem essa batida? Porque é exatamente esse gráfico cria essa sensação ali de uma certa mais velocidade no movimento, mas nem tanta velocidade assim. Se você quiser que ela fique mais rápida ainda, você pode pegar aqui, ó, e subir um pouco mais essa opção, ó, essa primeira e a última, subir essa curva, e essa aqui do meio você pode descer um pouco mais, olha só que legal. Então tá vendo, ó? Ela segura um pouco mais no meio do movimento, mas quando ela bate ali, ela dá aquela quicada, né? Pronto, eu acho que tá bem legal. Agora, é claro que a gente pode animar essa bolinha também dando um giro, né? Girando ali, para dar a sensação de que conforme ela recebeu esse impacto, ela foi girando e tudo mais. Só que para enxergar esse giro, a gente pode vir aqui em cima na opção de Display e colocar Go Ready Shading Lines. Aí a gente enxerga as linhas, tá vendo? Essas linhas de construção, dá para saber que a bolinha, na verdade, ela não tá girando, né? Ela só tá se movendo de um lado pro outro. Então faz o seguinte, seleciona a bolinha aqui na opção de Sphere e vem aqui embaixo em Attributes Coordinates. Aí, mesma coisa, vou no tempo 0, só que dessa vez eu vou criar aqui um keyframe dessa rotação B, ó, tá vendo? É o quanto ela gira nesse sentido. Então deixa no tempo 0, cria um keyframe aqui da rotação B, no tempo final, mesma coisa. No tempo 30, eu vou mudar o valor para 360. E aí cria um keyframe. Então olha só, bateu na bolinha, ó, ela gira e vai indo sempre em sentido diferente, de um lado para o outro. Se você quiser, vai no gráfico de velocidade, que é esse timeline aqui, ó, F-Curve, e aí seleciona essa sphere, entra na opção de rotação aqui, ó, e a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez com o gráfico lá. Vou puxar aqui um pouco para cima, esse aqui eu vou jogar para cima e para cá, e esse aqui do meio, ó, eu vou segurar Shift e mover aqui, ó, tudo para baixo e para a esquerda, e esse aqui tudo para a esquerda e para o meio também, olha só. Então girou, ó, girou,
Lindo e maravilhoso. Aproveitando este super papo aqui que eu tô falando pra você e um cachorro latindo de fundo que eu não consigo tirar no áudio, me perdoe. Não esqueça, se você quiser dominar o cinema 4D e tudo que é essencial, as principais ferramentas e funções, link do meu curso online de cinema 4D na descrição do vídeo, hein? Muito bem, só pra terminar aqui, eu vou colocar só um materialzinho nessa bolinha pra gente ter a sensação de que ela tá girando, né? Porque se eu vir aqui ó, em display Grid Shading, que é a sensação da superfície dela, não dá pra saber que ela tá girando, só dá pra saber porque a gente enxergou aquelas linhas naquela hora, né? Então vamos fazer o seguinte, vem aqui ó, nessa opção de materiais, clica lá e clica 2 vezes aqui para criar um material. Esse material você pode clicar e arrastar na bolinha diretamente aqui na tela ou nessa esfera do lado direito aqui no painel de Objects. Agora vamos editá-la, clica 2 vezes sobre ela para entrar nas opções de edição. Aqui em Color, você clica nessa setinha e você pode vir na opção de Gradient. E aí você vai perceber ó, que se você vir e der um giro na bolinha, ela já está com esse sentido aqui, ó, onde a gente consegue enxergar esse tipo de degradê, o que facilita a ideia de que ela está girando, mas infelizmente o degradê não está no sentido que nós queremos. Então faz o seguinte, ó, clica aqui em cima nesse quadradinho, ou no nome Gradient. Ué, professor, como assim? É que tanto faz, você pode clicar tanto em um quanto o outro, aí você entra nesta opção aqui, ó. Eu vou clicar com essa opção aqui, botão à direita, em cima do degradê, vai na opção de Interpolation of All Knots, e aí você coloca aqui, ó, Step. Aí eu vou pegar esse aqui, branquinho, e vou jogar mais ou menos no meio aqui do caminho. E aqui embaixo na opção de Type, eu vou mudar de 2D U para 2D V. A opção de V, ó. Agora, sim, se você der um play, olha só, olha a bolinha ali, girando bonitinho e indo pra lá e pra cá, lindo e maravilhosa. Terminamos este tutorial incrível. Agora não esquece, tem um outro tutorial que eu já fiz, que é como criar e iluminar uma cena com o Redshift, que é o renderizador do cinema 4D, e dá todo o tchan, né, na nossa cena, numa iluminação, fica maravilhoso. Pode ser legal você usar os mesmos conceitos que eu ensino lá, neste tutorial aqui deste pêndulo. Se você quiser, clica do lado direito no card para você assistir, porque eu tô indo nessa. Até mais!